Fala galera, mais um vídeo dessa série inicial de Spark. Hoje a gente vai falar do grãozinho, a menor unidade. O que é uma tabela no Spark ou um data frame? Qual é a menor unidade dessa coisa maravilhosa que a gente gosta de brincar, essa ferramenta de dados? A resposta já está até aqui na cara, né? Mas a gente vai falar basicamente dos objetos essenciais, as linhas, colunas e data frames. Tem coisas aqui, pessoal, que eu descobri fazendo o vídeo. Realmente não usa muito no dia a dia, mas que é interessante. E pensei em casos de uso que, de repente, eu já pensei em começar a usar e pode ser útil também no dia a dia de vocês. O miolo ali da tabela é linha. O data frame, quando você manipula uma tabela, vira um data frame, é um conjunto de linhas. No exemplo aqui eu trouxe uma pessoa desconhecida criando uma linha, estou estendendo o objeto linha da API do SQL do PySpark e estou explorando alguns métodos dela. E aqui eu comecei a pensar em alguns casos, mas com o SDict, o primeiro método, a gente transforma literalmente a linha em um dicionário, no caso do Python. Então a gente vai ter a chave valor dos valores dessa linha para a gente fazer o que a gente quer. E daí me veio a ideia. Se a gente sabe que vai ter um dicionário, a gente pode construir um dicionário com aquilo e fazer um teste. Galera aí de qualidade já pode usar a linha para fazer um teste. Então, tendo o valor esperado e sabendo que o row tem esse método de dicionário, pode verificar se vai sair um true ou false aqui com esse método asDict. Isso aqui já é mais conhecido e aí já é mais usado. Mas na manipulação do data frame, a gente costuma acessar o valor da linha. Isso de fato a gente usa. E tem duas formas. Ou você pegando a chave entre colchetes, ou você acessando a chave com ponto, como se fosse um objeto mesmo. Dessas duas formas, aqui eu estou acessando o, o e-mail da forma de objeto e com a forma de chave eu estou pegando o name. Os dois aqui vai resultar na mesma forma em pegar a informação daquela, daquela chave da linha. A gente tem também o atributo count. O count vai contar o número de ocorrências de determinado valor dentro daquela linha. No caso do count, a gente está contando o número de ocorrências de John na linha. E o resultado é 1. Daqui também dá para sair algum caso de teste. No caso, procurando Paul dentro da linha, o resultado foi 0. Daria para fazer uma acessão também. Outro método que existe, e aí também daria para explorar, do objeto row, é o index, e você pode procurar a posição de um valor dentro da linha. No caso, estou procurando o 1 vai ser a primeira posição daquela linha, que é o ID, no caso do objeto. Quando a gente passa para os outros objetos-chave de um data frame ou tabela, quando a gente manipula no PySpark, são as colunas e os data frames. E aqui eu estou chamando de siameses, porque um não existe sem o outro. Vou explicar por quê. Aqui eu já estou mostrando como funciona. Eu estou construindo outra linha e mostrando porque o data frame é um conjunto de linhas. Com duas linhas, existe um data frame. Eu vou comentar aqui e pensando na lógica. O teclado está me deixando na mão. Vamos fazer aqui no, na raça. Eu vou comentar essa linha e vou processar essa. Aqui eu estou
instanciando o objeto coluna da API e estou passando a primeira linha que a gente criou aqui e a segunda, que é outra linha, no objeto coluna. Duas linhas dentro de uma coluna, cada uma substituída, deveria criar um data frame. Só que não é o que acontece. Ele dá um outro erro aqui, mas se a gente for explorar a documentação, realmente não dá para criar um data frame dessa forma. Outra forma possível seria explorar o objeto do data frame em si, que também existe e é instanciado, pode ser instanciado, mas não para criação do data frame em si. Dessa forma, por exemplo, fazendo assim também não funciona. Ele dá um erro genérico, mas dessa forma também não se cria o data frame. Vocês já viram ali no início como funciona, mas é o método específico da seção do Spark, que é o Create Data Frame, passando duas linhas, e tem várias formas de você passar a linha, não vale a pena passar nesse momento, mas com várias linhas ou com uma só, você consegue criar um data frame. Então, a coluna só existe no contexto do data frame, e o data frame para existir precisa da coluna. E a construção do data frame se dá a partir das linhas. E quase um objeto são chamados Grouped Data. O Grouped Data vai ser criado a partir de um Group By. Para o Group By, eu estou criando a coluna Seller. Eu vou estar mostrando aqui para vocês essa Seller, só para ficar bem visível. Então, eu vou comentar aqui o Aggregate e eu vou comentar o Group By. Nosso Data Frame Clients tem a Joan e o John, e eu estou colocando uma coluna Seller, que vai ter o valor de shop. Se a gente executa dessa forma, vai ter uma coluna Seller. O Group By vai pegar valores únicos dessa coluna e agrupar a partir dela. Se a gente faz o Group By, a gente cria essa nova quase classe que é o Grouped Data. Se a gente dá um display nela, isso não funciona. Ele diz que o Grouped Data não tem o atributo display, por exemplo. Por quê? Quando a gente faz esse quase objeto, ele precisa de uma função de agregação, uma função que faz sentido para o agrupamento. Nesse caso, a gente pode usar uma contagem, por exemplo. Quando a gente dá um sentido para aquele agrupamento, ele passa a ter um resultado. Nesse caso, a gente está contando a quantidade de IDs que estão presentes no agrupamento. E a gente está chamando essa quantidade de clientes. Então, há dois clientes relacionados com o vendedor. E um caso comum para fazer a salada de frutas, o que a gente viu, é a manipulação linha por linha de um data frame. E aí, brincando com todas as manipulações de linhas que a gente viu lá em cima, acessando o formato bruto de uma linha. Essa é a resposta dela. Foi a criação inicial que a gente fez da linha, vocês vão lembrar aqui em cima, distanciando ela com o igual e os valores dela. É o resultado que ela vai imprimir. Acessando com o ponto, com os colchetes, o valor de name. Acessando com o ponto, também o valor dela. E eu vou confessar para vocês o método que eu descobri, é o SDict, para criar um dicionário a partir de uma linha. Vídeo bem direto, espero que tenha sido útil.
O feedback de vocês é bem importante para isso. Futuros vídeos, espero ser bem mais mão na massa, mais direto e agregar mais, possivelmente, para um conteúdo mais avançado. Abraço.